Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje eu vim falar sobre paciência, né? Paciência é uma das maiores dificuldades que nós cristãos temos, aliás, todo mundo tem, que é o que atrapalha muitas vezes a gente para conseguir ter fé, para conseguir seguir o caminho, que é a falta da paciência, né? E como ter mais paciência? Vamos conversar um pouco sobre ela e entender como é que funciona essa questão. Paciência nada mais é do que longanimidade, né, irmãos? A Bíblia fala sobre a longanimidade, que é o ato de você ser longânimo, né? Você ter... conseguir esperar coisas a longo prazo, você ter paciência, basicamente, né? Tem a passagem na Bíblia que fala dos frutos do Espírito, né? Que um dos frutos do Espírito é a longanimidade, né? Que o Espírito traz, os frutos do Espírito é paz, mansidão, longanimidade, entre várias outras coisas, né? E na medida que a gente vai se enchendo do Espírito, a gente vai adquirindo algumas dessas características. Mas, irmãos, às vezes falta pra gente entender como é que isso funciona, às vezes quando a gente entende fica mais fácil também alcançar, tá bem? Seguinte, irmãos, a longanimidade ela varia de acordo com a pessoa e também de acordo com as experiências de vida da pessoa. Falando de uma forma humana, né? A longanimidade de uma criança é muito diferente da longanimidade de um adulto. Por quê? Por conta da vivência dos dois, né? Mas principalmente pelos parâmetros de tempo que essas duas pessoas têm. A criança, você pega uma criança de 6 anos, por exemplo, né? Ela tem 6 anos de existência. Né? É muito pouco tempo de vida para alguém. Então, se você falar em 2 anos, né, algo que vai ter que esperar 2 anos para acontecer, por exemplo, é 1/3 da vida dessa criança, né? É muito tempo, é quase que uma eternidade. Então, as crianças geralmente são muito imediatistas, né? Porque a perspectiva de tempo delas é muito curta, elas viveram muito pouco tempo, então a referência delas é esse tempo curto. Então, se for demorar, sei lá, 1 mês para chegar uma festa de aniversário, é muito tempo, né? Então, quando a gente era criança, eu pelo menos quando era criança, eu tinha pouquíssima paciência para tempos assim, né? Para meses. Meses para mim eram como se fossem anos. E depois que a gente vai crescendo, que a gente fica adulto, o nosso parâmetro de tempo aumenta, você já viveu muito mais, você já aprendeu a esperar muitas coisas, então você já está mais calejado. Então eu, por exemplo, já tenho 34, quase 35 anos, então a minha meta, minha base de tempo é 35 anos. Então, se eu tiver que esperar, sei lá, 1 mês por alguma coisa, né, como no caso das crianças, não é nada, né, irmãos? Então, é uma coisa que não dói, né? Você simplesmente espera tranquilamente, sem sofrimento, né? Mas você pega uma pessoa, por exemplo, que já tem 80 anos, por exemplo, né, de novo, falando a mesma palavra, ela já tem 80, 90 anos, então assim, a base de tempo dela é muito grande. Então se você falar pra ela que ela vai ter que esperar, não, ou você vai falar sobre, sei lá, 2 anos, 5 anos para uma pessoa, isso não é nada para ela. É claro que quando o tempo da pessoa tá acabando, aí é diferente. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? O tempo que essa pessoa teve de vida é muito longo, então a base dela de tempo é diferente, né? Ela olha para uma criança que não consegue esperar para o aniversário, isso parece uma coisa tão pequena, né? Parece um sofrimento à toa na realidade, mas para a criança não é um sofrimento à toa, é realmente real, é algo intenso. A criança tem dificuldade de lidar com o tempo, com a paciência, enfim, vocês entenderam, né? Mas a pergunta de $1 milhão é: qual é o parâmetro, a base de tempo de Deus, né? Então, por que Deus é tão longânimo, né, irmãos? Porque na realidade Deus, ele é atemporal, ele não tem uma base de tempo. A Bíblia fala que ele existe eternamente, que ele sempre existiu. Então, irmãos, a base de tempo de Deus é a eternidade. Então, por isso que Deus é tão longânimo, né? Porque para Deus não faz muita diferença, 5 minutos, 10 minutos, 1 ano.
30 anos, 1000 anos. Então, para Deus é irrelevante, é nada. E como Deus é eterno, e como Ele sabe de todas as coisas, se Ele sabe que algo vai acontecer, então para ele aquilo é um fato consumado, né? A Bíblia fala, né, que Deus considera todas as coisas que que vão ser como se já fossem, né? Então, se é algo que vai acontecer para Deus é como se já tivesse acontecido. Então, o parâmetro, a base de tempo de Deus, ela é totalmente diferente da nossa, né? A nossa referência, irmãos, na realidade, é a referência de uma vida humana, né? Quanto tempo dura um ser humano? Entre 80, 90 anos, por aí, varia, né? Mas mais ou menos, digamos que seja 100 anos. Ainda assim, esse é mais ou menos o limite que o ser humano costuma viver. Então, o nosso parâmetro, a nossa base é aí, né? Tudo tem que acontecer dentro desse tempo. E ainda tem a questão da juventude, né? A gente quer viver as melhores coisas da vida enquanto a gente ainda é jovem. Então, tudo tem que acontecer assim, super rápido. E ok, é a nossa realidade, né? Deus entende, né? Aliás, eu acho que Deus é muito paciente com as nossas impaciências, né? Eu acho que Ele é muito tolerante ainda, né? E eu vejo as minhas filhas pequenas, por exemplo, quando elas começam a ter aquelas crises de impaciência. Se ela minha filhinha pequena, ela me pede um negócio, eu falo pra ela, ó, espera um minutinho que a mamãe já vai, eu tô ocupada com não sei o que. Aí ela vem, ela não consegue esperar. Ela fica do meu lado e ela fica repetindo, me puxando, isso vai me deixando estressada. Eu falo pra ela, espera, eu falei pra você esperar, não consegue esperar, irmãos. Eu acho que é mais ou menos essa a percepção que Deus tem da gente, né? Quando a gente pede algo pra Deus, a gente quer que seja assim imediatamente. E se passa um tempinho que a gente entende que é um tempo mais longo, né, segundo os nossos parâmetros, a gente já acha que Deus não vai nos dar, né, que aquilo dali nunca vai acontecer por causa do tempo, né. Só que acho que do ponto de vista de Deus isso deve soar até engraçado, né, por causa que a gente parece crianças pequenas. Essa é a percepção dele. Imagino que seja, né, irmãos? Mas, como é que a gente faz para melhorar isso, né? Para nos tornarmos mais pacientes e mais longânimos? Obviamente, é o Espírito Santo que faz isso. Mas de que maneira que ele faz isso, né, irmãos? A resposta é muito simples. Ele muda a nossa base de tempo, os nossos parâmetros de tempo. Porque nós vivemos em torno de uns 80, 90 anos. Mas se a gente for parar para pensar em termos de eternidade, depois que o Senhor vier, né, depois da nossa morte, na verdade nós ainda continuamos vivendo, porque nós vamos viver eternamente com o Senhor. Então nós também vamos viver a eternidade, nós nos tornaremos eternos. Então esse tempo que nós estamos vivendo aqui, na realidade ele é super passageiro e é meio irrelevante. Então, na medida que a gente vai entrando no tempo de Deus, né, na realidade de Deus, na realidade celestial, nossos parâmetros vão mudando. Algo que você considerava como sendo muito tempo, começa a não parecer tanto assim, começa a parecer pouco, sabe, irmãos? E vai mudando o nosso coração, a nossa cabeça. Às vezes a gente pensa que a gente vai ter que sofrer muito por isso, mas não, nossa cabeça vai mudando e nossos parâmetros vão mudando, assim como quando a gente era criança, a gente não tinha paciência para uma coisa tão pequena, né, como esperar umas semanas por uma festa. Agora que a gente é adulto, às vezes a gente consegue esperar anos por algo, sem sofrer, entendendo que aquilo é natural. Sei lá, você vai fazer um curso de alguma coisa que leva 2, 3 anos para completar. Isso não parece muito, né, mas a gente já está acostumado com esses tempos mais longos, então pra gente é normal. Na medida que a gente vai crescendo espiritualmente, que a gente vai se aproximando do Senhor, que a gente vai vivendo a realidade do céu, a gente começa também a se tornar longânimo, né? Nossos parâmetros começam a ser a eternidade. Então, isso muda na nossa cabeça. Mas é importante a gente estar atento a isso, né? Para que a gente não desfaleça, a gente não desanime. Por exemplo, a questão da vinda do Senhor Jesus. Há uns 8, 9 anos atrás, irmãos, o Senhor começou a me dar sonhos sobre a vinda dele, certo? E não só para mim, também para outros irmãos.
A internet começou a pipocar de pessoas tendo revelações e sonhos com a vinda do Senhor. E todo mundo começou a ficar muito eufórico, principalmente aqueles que são apaixonados por Jesus. As pessoas começaram a ficar ansiosas, falando, nossa, Jesus está vindo. Eu lembro que eu acordava de manhã, eu olhava pro céu, eu ficava pensando, nossa, qualquer momento o Senhor vai aparecer. Isso para mim era uma esperança que aquecia muito meu coração. Então, irmãos, só que o tempo foi passando e não aconteceu tão imediatamente assim como a gente imaginava que iria acontecer, né? Porque quando o Senhor fala que tá faltando poucos minutos ou poucos segundos, a gente já pensa que é segundo o nosso parâmetro de tempo, né? Algum momento vai acontecer, né, irmãos? Algum momento vai estar faltando uma semana, um dia, um minuto, um segundo, algum momento chega, claro, né? Não é eterno isso. Porém, o fato de ter demorado um pouco mais, ou estar demorando um pouco mais do que a gente achou que ia demorar, faz com que a gente já comece a duvidar da palavra do Senhor. A gente começa a duvidar de que o Senhor realmente disse que Ele está voltando, ou que é para agora. A gente já começa a pensar que não é bem assim, já começa a achar que vai demorar tempo demais. Só que vamos parar para pensar, irmãos, o que é, sei lá, 8, 9 anos, 10 anos no tempo de Deus em relação a 2000 anos de espera que os cristãos estão esperando. O que é? Não é nada, gente, não é nada. Então, não muda nada, sabe? Só que já tem um monte de gente aí, por aí, duvidando, né, da vinda do Senhor. E a palavra tá escrito que isso ia acontecer, né? Tem uma passagem que fala, né, que no futuro, né, as pessoas iam dizer, cadê aquele que haveria de vir, né? Porque desde que os nossos pais dormiram, nada aconteceu até agora. Então, as pessoas vão começar, elas já estão começando a duvidar. Então, nesse período de 8 anos, 9 anos que eu tenho o canal, que eu tenho falado sobre a vinda do Senhor Jesus, eu vejo que muitas pessoas desanimaram, muitas pessoas deram para trás, ficaram chateadas. Muita gente, porque às vezes eu vou falar sobre a vinda de Jesus e as pessoas falam, desde que eu era pequeno, eu falo, né, que Jesus está voltando, não dá para levar em consideração. Essa é a frase que eu mais escuto, sabe? E isso é muito triste mesmo, porque a própria palavra está escrito que isso iria acontecer, né? E as pessoas não conseguem ser longânimas, elas não conseguem ter essa perspectiva de Deus, essa perspectiva dos céus, que é a longanimidade de Deus. Então, o tempo para Deus, ele é diferente do nosso tempo, tá, irmãos? Mas não quer dizer que a nossa espera é em vão. Em algum momento vai acontecer. Se Deus falou que está faltando pouquíssimo tempo, a cada minuto que passa, mais próximo nós estamos, certo? Mas não quer dizer que só porque passou essa quantidade de anos que significa que deixou de ser próximo, tá, irmãos? Qual que é o nosso próximo, né? Qual que é o tempo próximo para nós? Então, se você for parar para pensar em termos de eternidade, não é nada, né, irmãos? E muitas vezes a gente se comporta como criança ansiosa, né? Às vezes fica até com problema de ansiedade mesmo, passando mal porque tá esperando algo em Deus e passou alguns meses, alguns anos e não aconteceu, e a pessoa começa logo a duvidar que Deus realmente vai fazer, duvidar da palavra de Deus. Se Deus te deu uma promessa, irmã, Ele vai cumprir, porque Deus é Deus, Deus não mente, Deus não é homem para mentir. Então, vai acontecer, porém, a gente tem que entender que o tempo de Deus é diferente. Não quer dizer que necessariamente vai demorar muito, né? Às vezes Deus age bem rapidinho nos nossos parâmetros, às vezes poucos minutos depois de uma oração ela acontece. Tá, irmãos? Mas eu acho que o grande lance da longanimidade é a ausência do sofrimento, sabe, irmãos? Eu lembro que quando eu tive o meu reencontro com o Senhor Jesus, que eu comecei a viver tudo aquilo, eu tava vivendo tudo intensamente, mas a longanimidade era uma coisa que eu não tinha, era zero, assim. Então, se Deus fizesse uma promessa pra mim, pra alguma coisa, eu ficava tão ansiosa, eu queria que acontecesse, sim, nos próximos dias, nas próximas semanas, e quando não acontecia, eu desanimava profundamente.
né? Então tem, por exemplo, a questão da salvação de uma pessoa próxima, que eu fiquei muito, mas muito ansiosa, aguardando que ia acontecer, ia acontecer. E o tempo foi passando e não aconteceu ainda, tá? Mas o Senhor me deu muitas promessas, o Senhor me mostrou muitos sonhos, muitas visões, e eu creio que o Senhor não mente, tá, irmãos? Então, com o passar dos anos, o que foi acontecendo? Eu comecei a buscar muito a presença do Espírito Santo, eu comecei a buscar o meu relacionamento com o Senhor. E o que começou a acontecer, irmãos, é que o meu parâmetro de tempo, ele começou a mudar. De verdade, assim. Então, assim, uma coisa que eu achava que era muito tempo, começou a se tornar um pouco pra mim. E outra coisa também que começou a acontecer, é aquela questão, aquela palavra que fala, né? Que o tempo, ele é diferente. Que fala que Deus considera as coisas que não são como se já fossem. Então, irmãos, o que começou a acontecer? E isso, irmãos, começou a se aplicar para mim também. Eu comecei a viver as promessas de Deus como se elas já tivessem acontecido. No meu coração já estava consumado, sabe? Eu comecei a ter paz. É estranho isso, sabe? Porque não tem uma lógica racional, não é uma coisa assim que humanamente a gente entende, mas simplesmente aquelas coisas que eu tava pedindo para Deus, aquelas promessas que Deus tinha feito para mim, no meu coração elas já estavam consumadas, elas já faziam parte de mim e eu não tinha mais preocupação. Para mim aquilo era algo que o tempo era algo irrelevante, porque para mim iria acontecer, vai acontecer de qualquer maneira, então não importa muito. E eu comecei a ter uma alegria naquilo como se já tivesse acontecido. É um pouco difícil de entender, mas é real, irmãos, isso realmente acontece, tá? Então, se aconteceu comigo, pode acontecer com você também. Você que tá sofrendo por algo que você tá esperando em Deus, que tá sendo muito difícil de esperar, saiba que vai acontecer isso com você. Se você buscar a presença de Deus, vai chegar um momento que você vai começar a viver no seu coração e você vai começar a ter paz, né? Porque a Bíblia fala que aquele que teme não é perfeito no amor. Então, muitas vezes a gente vive debaixo de um constante temor ali, pensando que eu só vou ser feliz depois que as promessas forem cumpridas, depois que tudo acontecer, aí eu vou começar a ser feliz. Mas, irmãos, a felicidade de Deus é para agora, a paz que Ele traz é para agora. Independente se foi cumprido, se não foi cumprido, isso daí é só um bônus, né? Eu vi uma frase um dia, eu vi uma frase que dizia o seguinte: o verdadeiro vencedor esquece que está numa corrida, mas ele ama correr. Então, irmãos, a grande questão não é chegar ao fim da corrida, mas é amar correr. Então, a gente tem que amar o nosso relacionamento com Deus, amar a nossa corrida, o nosso percurso. E quando a gente aprende a se divertir na presença do Senhor, a curtir cada momento, a curtir as fases do nosso desenvolvimento, a gente para de ficar ansioso, a gente se torna longânimo. A gente começa a não se importar tanto com o tempo que vai se cumprir, quando, onde. A gente simplesmente crê, a gente tem paz nisso. Aquilo se torna algo como se fosse consumado no nosso coração, e não importa se vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá, não importa. O fato é que as promessas de Deus, elas se cumprem e nós somos eternos, nós temos toda a eternidade para desfrutar da presença do Senhor e para desfrutar das promessas dele. Então, irmãos, a gente vive sempre muito ansioso, né? Acho que para Deus deve ser meio engraçado isso, né? Deve parecer que nós somos crianças bem pequenininhas, assim. Ainda bem que Deus, ele tem muita paciência, né, com a gente, bastante tolerância, e ele aguenta tudo isso de boa, enfim. Né? Ele poderia até ficar nervoso, mas ainda bem que ele não fica, né? Porque eu, como humana, às vezes fico nervosa com pessoas impacientes. Mas é isso, irmãos. Espero que tenha servido de edificação para vocês. Até o próximo vídeo.